Nós então estamos no estudo de 672, abra sua Bíblia aí comigo, Salmo 139, versículo 13 e 14, e quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. Diz assim a minha Bíblia. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Glória a Deus. Nossa introdução que o pastor Glauber faz, ele vai dizer justamente do embate que existe hoje, né, entre as muitas maneiras de se observar isso que é uma coisa tão clara e tão vasta na palavra de Deus, que é a identidade pessoal. Nos dias em que vivemos, na grande mídia, nas redes sociais e até mesmo nas ruas, temos sido constantemente confrontados sobre a nossa identidade. Tentam nos dizer que nós não somos ou até mesmo que devemos ser. Infelizmente, isso tem influenciado muitos, causando uma confusão existencial, pois as pessoas não sabem quem são, como devem se comportar ou que devem defender, que estilo de vida devem adotar e, por fim, que ensinamentos devem seguir. Mudar essa transformação só é possível se estivermos dispostos a renovar a nossa mente. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, ou em outras passagens, a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A questão da identidade, irmãos, para mim é um dos temas mais relevantes na Bíblia Sagrada. Porque a nossa identidade ela foi reformulada, ela foi restaurada através do advento do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver isso mais para frente. Mas hoje nós vivemos dias, irmãos, onde nos é proibido querer ser igreja, da maneira como Deus fez, e é nos forçado a adotar qualquer tipo de parâmetro que as pessoas queiram ter a respeito do que é uma identidade. Certa vez o Dr. Ravi Zacharias falou um negócio bastante interessante, a questão a respeito dos marcos e dos parâmetros absolutos da vida. A primeira coisa que ele fala é que existe verdade absoluta, né? Isso é um tema que hoje em dia é retirado da frente das pessoas. As pessoas não querem crer mais em verdade absoluta. E o que é uma verdade absoluta? É uma verdade que não depende de opinião, né? Uma verdade que não depende de opinião. Não depende se você acordou mais feliz ou mais triste hoje, se você ganhou na Mega Sena ou você continua apostando sem ganhar, se você tem muito dinheiro no bolso ou você está mais pobre do que nunca. Aquilo lá é uma verdade absoluta. Ela não muda conforme o clima. É inverno e é verão, ela não muda. Ela continua sendo uma verdade absoluta. Um exemplo disso é a própria matemática, como algumas pessoas falam, né? A verdade absoluta da matemática diz que 2 mais 2 é igual a 4 e acabou. 2 mais 2 é igual a 4. Não importa o dia que você acorde diferente, 2 mais 2 vai sempre ser igual a 4. Em outros sentidos também, ela continua, por exemplo, nas questões que se dizem a respeito da biologia, né? A concepção de um homem e de uma mulher vai causar uma criança que vai nascer no ventre de uma mãe, se aquele óvulo for concebido por um esperma, e vai ter uma criança que vai nascer daquilo ali. São fatos que são imutáveis, independente da nossa opinião. Vai acontecer e desse jeito as coisas vão se manifestar. Só que a questão da verdade absoluta dentro da questão da identidade, ela é muito atacada. Por quê? Porque entra a questão da relativização. Porque como você se enxerga? De que maneira você enxerga você mesmo e de que maneira você enxerga o mundo em volta de você para adquirir uma identidade. Essas coisas são absolutamente relativas. Por quê? Porque você gosta de vermelho e eu gosto de azul. Você gosta da comida arroz e feijão, o feijão por cima do arroz, e eu gosto do feijão por debaixo do arroz. E essa relativização de gostos, por muitas vezes, ela tenta imprimir na gente que isso significa também uma relativização de sentidos, ou então de identidade. Porque a identidade, de muitas maneiras, como a gente vai ver mais para frente, é uma questão de construção. Você constrói identidade. O problema é por qual paradigma você vai construir a sua identidade, por qual base você vai fazer isso. E esse é todo o problema pelo qual a identidade se torna, então, uma questão muito subjetiva e muito problemática nos dias de hoje. E aqui eu dou o exemplo do Ravi mais uma vez. Ele falava o seguinte: se você estiver parado no trânsito e você olhar para o lado e ver o carro se mover, o carro do que está do seu lado se mover,
a primeira coisa que você faz, você vai apertar no freio, no seu freio. Para você ver se não é você que está se movendo. Se você está do lado do carro e você vê o carro do seu lado ir um pouquinho para trás, a primeira coisa que você vai fazer é apertar o seu freio. Para saber se você não está indo para frente. É verdade ou não é? Por quê? Porque o carro e você são relativos um ao outro. Dependendo da ação dele, você tem uma reação aqui. Agora, e se você olha para o lado e o poste se move? E se o poste estiver se movendo? Por quê? Porque o poste, dentro do seu o entendimento, não é uma entidade que está ali dentro daquele seu ambiente que é relativa, ele é absoluto. Ele está preso no chão. Se ele está se movendo, alguma outra coisa tem acontecendo. Tem alguma coisa que está acontecendo que não é normal. Né? Por exemplo, se você vê o carro se movendo, você aperta no freio e olha no poste. O poste está parado, você está parado, é outro carro que está se movendo. Agora, se o carro se move e o poste se move, aí você tem certeza que quem está se movendo é você, ou se os dois carros estão parados e o poste está se movendo, o poste está caindo. Porque são questões que você olha em terceiro lugar para fazer um denominador comum sobre a sua atitude quanto ao mundo. Está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou dizendo para você é que tem aspectos da nossa identidade que elas marcam a nossa identidade para que a gente possa se construir em cima delas. Para nós cristãos, e aqui é meio subjetivo nesse sentido, e eu vou ser um pouquinho mais enfático já já, Cristo é a nossa identidade máxima, onde nós nos debruçamos em cima dele, para construir a nossa vida, ou precisa ser, pelo menos. Agora, no outro paradigma, deixa eu falar alguma coisa para você. Não importa se você é crente ou não. Não importa se você aceitou Jesus como seu Salvador ou não. Não importa se você, inclusive, tem uma aversão à pessoa de Cristo. Não importa se você é ateu, se você é espírita, budista. Jesus é o padrão absoluto para a identidade, independente do seu caminhar de vida. E aqui onde a coisa se torna mais incisiva, mas ela pressiona as pessoas. Né? É por isso que vários escritores do Novo Testamento, eles usavam o padrão da apresentação de Jesus Cristo no seu tempo terreno, no seu ministério terreno, como alguma coisa que causava uma reação boa ou negativa. Ele falava, por exemplo, assim, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. O que é a pedra de esquina? Bom, geralmente nas construções antigas, eu já falei isso para você uma vez, tinha uma pedra que ela já estava fundamentada naquele lugar, naquele terreno. Era uma pedra que era irremovível. Ou porque ela era muito grande, ou porque ela era muito profunda. Né? Ou seja, ela tinha tamanho suficiente para que ela fosse relevante para aquele terreno. Os edificadores tinham duas alternativas. Ou eles usavam aquela pedra para ser a pedra fundamental do edifício que eles iam construir, da casa que eles iam construir, ou eles não construíam mais nada naquele terreno. Ou aquela pedra era usada como uma pedra de fundamento para tudo que eles iam fazer, ou então aquele terreno ficava inutilizável. Ele não conseguia alcançar o seu propósito maior, o seu valor maior. Porque o fato de a pedra de esquina não estar sendo utilizada tornava todo aquele terreno inutilizável. É nesse sentido que ele está falando. Ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. De que maneira? Ele foi posto por Deus, mas os homens disseram não. Ele foi estabelecido por Deus como verdade absoluta, mas os homens disseram não. Entende que a construção da nossa identidade vai estar toda amarrada no Senhor Jesus Cristo e necessita que nós entendamos isso de coração? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, da identidade do homem na criação. Para a gente começar a construir um pouquinho esse edifício que a gente está falando aí, vamos começar no começo de tudo, na criação? Né? Nós compreendemos que a nossa identidade é voltada na essência da criação, recorrendo aos ensinamentos que o Criador deixou na sua palavra, considerando algumas verdades fundamentais. Por exemplo, nós fomos criados pelo próprio Deus. Né? O próprio Salmo 139, que nós lemos, diz assim, tu formaste o meu interior, tu teceste no seio de minha mãe. Ou seja, que toda a própria geração biológica humana
sai da vontade intencional de Deus. Deus formou o homem assim. É um dos padrões mais básicos da humanidade, que Deus formou o homem. Lembra em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que também Deus disse, façamos o homem. Deus fez o homem. É tão interessante isso, a gente não tem tempo para discorrer um pouquinho mais, mas para a luz ele falou assim, haja luz. Para o mar ele falou assim, haja peixe, produza peixes. Desculpe. Para o mar ele falou, produza peixes. Para a terra ele falou assim, produza hortaliças. Mas para o homem ele falou assim, façamos. Ele faz. É uma intenção dele. Se tem alguém no universo que se parece com Deus, nos seus sentidos e na sua maneira de se apresentar, é a pessoa do homem. O homem foi criado por Deus para se apresentar diante da criação como um monumento que lembra a pessoa do nosso Deus, né? Salmo 139, ainda versículo 1 e 6, vai dizer o seguinte, que Deus sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta, de longe penetras o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu dentar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Isso aí também, irmãos, vai dizer que Deus não só nos criou da maneira que nós somos, mas Ele também conhece as nossas intenções e propósitos. Deus nos entende, irmãos, pela intenção das coisas. Isso é tão bonito. Eu vou parar um minuto aqui. Não tem nada que você faça que Deus não te conheça pela intenção. Obrigado, meu irmão. Sua intenção foi muito boa. Que Deus não nos conheça pela intenção. Deus olha para nós e conhece a nossa intenção. Ele sabe por que a gente faz o que a gente faz. Ele sabe, por exemplo, por que a gente hoje se trocou da maneira como a gente se fez e veio até essa casa. Ele sabe. Ele sabe o propósito que existe por detrás da intenção. Ele conhece. Às vezes nós fazemos coisas para as pessoas, ou, enfim, para o nosso trabalho, às vezes até para nós mesmos, que o nosso propósito é diferente da nossa intenção. A sua intenção, às vezes, é meia forçada, mas o propósito é bom. Você se forçou a fazer aquilo. A sua intenção não foi natural, não foi completamente sincera. Mas o seu propósito era bom. E Deus sabe. Mas Ele também sabe o contrário. Ele sabe também quando a sua intenção é ruim, o seu propósito também é. Quando a sua intenção é má, o seu propósito é pior ainda. O que ele está dizendo é o seguinte, que por fato de Deus nos ter feito, Ele conhece as nossas características mais profundas. O salmista está dizendo assim, a palavra ainda não chegou na minha língua, mas o Senhor já sabe o que eu quero falar. O Senhor esquadrinha o meu pensamento, o Senhor sabe a sequência dos meus pensamentos. Hoje eu estava almoçando com as crianças à tarde, na hora do almoço, na verdade, né? E eles estavam olhando para mim assim, eu estava meio que fazendo um negócio com a mão assim e tal, e olhando para o nada, né? E comendo minha comida e fazendo um negocinho com a mão e tal. Aí eles pararam assim, ficaram olhando para mim e tal. Aí eles esperaram tal, terminar de comer, eu voltar para a terra, né? Que eu estava longe. Aí, pai, por que você estava fazendo isso aqui? Tal. Eles estão vendo o meu lado de fora. Mas eu estava explicando para eles, olha, o pai estava pensando no negócio aqui, o pai se perdeu até no que estava fazendo, porque minha cabeça estava longe, né? Eu expliquei para eles aquilo que eu estava pensando. Mas enquanto eu estava naquele momento, Deus sabia esquadrinhar completamente meu pensamento e sabia de onde eu estava saindo e aonde eu queria chegar com aquilo que eu estava pensando. A nossa identidade em Deus, irmãos, ela de maneira absoluta nos explica. É por isso que o salmista chega no capítulo 16, se eu não me engano, de 1 Crônicas, quando ele está querendo, o Davi, o salmista, né? Quando ele está querendo construir aquele templo para Deus, e Deus fala que ele não vai construir, que na verdade quem vai edificar a casa dele vai ser o Senhor, e o filho que vai vir depois dele vai edificar uma casa para ele, e está falando do Messias. Quando chega a vez de Davi falar com Deus, ele fala assim, que falará mais o teu servo Davi ao Senhor? Porque o Senhor me conhece muito bem.
Olha a conclusão que Davi chega. Fala assim, Senhor, o Senhor me enxergou tanto na minha intenção, e o Senhor conseguiu me entender tanto no meu coração, o que mais eu vou falar para o Senhor? Que mais falará o seu servo Davi ao Senhor? Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos falar com Deus, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Davi ficou entusiasmado, ficou incrível, como diz o pastor Marco Germano, de entender o tamanho da percepção que Deus tinha a respeito do coração de Davi. Senhor, como é que eu vou dizer alguma coisa que o Senhor já não sabe? Como é que eu vou me expressar de uma maneira que o Senhor já não conhece? Sabe o que isso nos chama, irmãos, fazendo um parênteses bem claro aqui com a sua vida? Em você ser absolutamente sincero diante de Deus. Diante de Deus você pode ser sincero, porque é uma loucura esconder alguma coisa do Senhor. É uma loucura. É uma loucura falar assim, Senhor, olha, eu não quero ser assim porque isso. É uma loucura. Você não querer ser quem você é quando Deus te faz de alguma maneira. Quando Deus te intenciona de alguma maneira, é uma loucura não ser da maneira como Deus te fez. Já já a gente vai falar um pouquinho mais disso, porque isso aí já começa a ficar complexo lá na frente, você sabe onde o pessoal vai querer chegar. E não é isso que eu estou dizendo. A maneira como Deus nos fez, nos chama a clamar pelo Criador para nos entender e cumprir o propósito pelo qual Ele nos deu. Essa é a grande questão. É por isso que o homem só é completo e só é feliz na presença de Deus. As pessoas aí na internet que vendem felicidade, que vendem alegria, eles mentem. Porque o único lugar onde você pode ser completo é no Senhor. A nossa identidade vem dele e só pode ser manifestada nele. Nós fomos criados também à sua imagem e semelhança. Nós não fomos só criados por Deus, mas para manifestarmos a nossa vida como Deus. E aqui que está, Jesus fala para os fariseus, vós sois deuses. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que o nível de livre-arbítrio, e aqui os calvinistas dão um pulo, né? O nível de livre-arbítrio que o homem tem nele mesmo, de escolher o seu próprio destino, é o mesmo que Deus tem. Deus tem livre-arbítrio, nenhum dos seus conselhos pode ser impedido. Agora, Deus tem livre-arbítrio e é todo-poderoso. O homem tem livre-arbítrio, mas não é todo-poderoso. É por isso que os intentos do homem, as intenções do homem, as decisões do homem passam pelo crivo de Deus. Porque o homem tem livre-arbítrio, mas não tem poder para cumprir aquilo que ele tem vontade. Agora, Deus tem livre-arbítrio e tem todo o poder para cumprir a sua vontade. Essa é a diferença. Mas o sentido ali que justamente Jesus está dizendo aos fariseus é que vocês podem escolher o destino da sua vida. Aos anjos, por exemplo, a questão da temática do livre-arbítrio dos anjos é um problema muito grande. Porque os anjos, como está descrito ali na Bíblia em alguns lugares, eles têm livre-arbítrio, mas eles já tomaram a sua decisão quanto ao seu livre-arbítrio há muito tempo atrás, na rebelião dos anjos. Onde o diabo levou 1/3 dos anjos para o seu reino. Ali os anjos tomaram a sua decisão de livre-arbítrio. E agora eles servem a Deus com a vontade que eles tinham, com a decisão que eles tomaram, de maneira voluntária, eles fazem isso, mas eles já tomaram a sua decisão de livre-arbítrio. Agora eles estão em livre agência, como os calvinistas gostam de dizer. Agora nós não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem, mais uma vez, e semelhança também, porque nós podemos propagar a imagem de Deus. Nós podemos continuar criando. Os anjos não criam. Todo o resto da criação não tem poder criativo, os homens têm. Aí, mais uma vez, o poder criativo que os homens têm em si, que se assemelha com Deus, não tem poder para fazer tudo o que quer. Mas o poder criativo nós temos. Percebe a nossa identidade mais uma vez maravilhada? O escritor, o pregador, o escritor de Eclesiastes, Salomão, ele falou assim, olha, na verdade Deus fez o homem perfeito.
Mas o homem buscou para si muitas invenções. Quem é que deu capacidade para o homem de inventar? Deus deu. Os judeus costumam dizer o seguinte, que Deus é o criador de toda a criação, mas o homem é o criador na criação. Entende o que eu estou falando? Deus é o criador de toda a criação, mas o homem é o criador na criação. Então o homem dá continuidade à criação de Deus, quando ele promove a imagem de Deus na terra. É por isso, irmãos, que a imagem de Deus deturpada no homem faz com que o homem seja absolutamente criativo para o mal. Que o homem consiga fazer coisas horríveis. O homem. Por quê? Porque na criatividade que Deus deu para ele, por conta do pecado, que a gente vai falar já já, agora ele promove coisas horríveis através das suas mãos. Inclusive em si mesmo, né? É por isso que a gente entra nesse argumento aqui da imagem natural e moral, né? A imagem de Deus em nós consiste tanto numa imagem natural quanto moral. A natural inclui elementos da personalidade, ou o próprio eu, comuns a todas as pessoas humanas. Intelecto, sensibilidade, vontades, essas são categorias que compõem a personalidade e formam uma clara linha de separação entre os seres humanos e os animais irracionais. De maneira natural, irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nossa sensibilidade, a maneira como a gente tem percepção, a maneira como a gente tem intelectualidade, a maneira como nós pensamos. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas também na sua intenção moral, liberdade, onde nós podemos exercer os nossos poderes de autodeterminação, inclusive para tornar possível a nossa comunhão e comunicação com Deus, nós fomos criados também moralmente, imagem e semelhança de Deus. E é justamente a deturpação por conta do pecado dessas duas esferas que causa a nossa separação com o Senhor. Porque nós fomos deturpados naturalmente, a nossa sensibilidade mudou. A nossa sensibilidade, por exemplo, para as questões da área íntima do homem, ok? Mudou completamente. A área íntima do homem foi criada para ser santa, olha como é que ela está hoje. E na área moral também, absolutamente. O homem foi criado para ser um ser de comunhão com Deus. Olha só como o mundo cada vez mais tem se tornado isolacionista. Como os homens têm se tornado cada vez mais reclusos. Isso é uma questão da moralidade humana. Essa reclusão chegou ao ponto de as pessoas poderem dizer, eu posso ser igreja na minha casa. Chegou a esse ponto. Das pessoas acharem que elas podem ser crente sem um lugar de comunhão, sem um lugar de congregação. Não, eu e Deus temos o nosso relacionamento. E qual é esse? Que não inclui mais nenhum homem que ele também salvou. Será que a pessoa acha que só ela vai ser salva? Que só ela tem comunhão com Deus? Deus me entende, Ele te entende. Ele te criou para ser em comunhão. Ele te entende. É claro, irmãos, que os traumas trazem às vezes problemas que são difíceis de resolver, mas eles são mais irresolvíveis ainda quando nós negamos a realidade do que Deus nos fez para ser. Deus nos fez para ser assim. Então por que eu sou desse jeito? Porque tem alguma coisa errada. E aqui que está o primeiro ponto para nós recuperarmos a nossa imagem e semelhança. Reconhecermos qual que é o padrão de Deus e onde nós estamos, para correr para Ele para resolver isso. Para abrir a porta do coração e pedir, Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a refletir a Tua glória na minha vida. Fomos criados com uma configuração única e permanente. E aí agora a gente chega nos problemas do nosso tempo, né? Que as nossas configurações hoje, né, mudou bastante. A construção social, por exemplo, do gênero, que é um debate absolutamente moderno, tem trazido esse problema. As pessoas nascem debaixo de um gênero e agora quer definir o seu gênero debaixo simplesmente das suas intenções morais e da sua sensibilidade física, que são absolutamente alteradas por conta do pecado. Olha esse termo aqui, ó. Perda da identidade dos papéis entre homem e mulheres. Esses papéis foram perdidos de maneira espiritual e natural também.
Porque por conta de você rejeitar o padrão de Deus, com que padrão você fica? Bom, os postes estão caindo pela rua, lembra do começo da mensagem? O padrão que era para ser absoluto está se movendo para tudo quanto é lado. O poste está voando agora. Porque o padrão por onde nós amarrávamos o movimento das coisas está completamente sem rumo. E por conta de que nós fizemos isso com os padrões morais da vida, é que a gente se encontra no lugar onde nós estamos como sociedade. Inclusive, como sociedade, sendo obrigado a validar delírios pessoais. Quando alguém chegava antigamente e falava assim, eu sou Napoleão, a menos que fosse na época que Napoleão estivesse vivo e fosse Napoleão mesmo, a pessoa era convidada, ou então levada à força, para falar com um psicanalista. Porque ela estava, obviamente, com um problema sério de identidade. Mas hoje, pasmem os senhores, nas escolas da Califórnia, muitas delas é permitido você se identificar como um gato, como um animal. E ai de quem se levanta contra você. Porque isso é um ataque contra a sua identidade. Agora, por exemplo, você tem que perguntar para uma pessoa, se você é uma pessoa moderna, você tem que perguntar para uma pessoa com qual tipo de pronome ela quer ser tratada. Porque ela pode, inclusive, ter pronomes múltiplos. Eu me identifico como elos ou elos. Porque eu sou não binário. Então, eu não tenho um pronome certo, não posso ser ele ou ela. Eu sou elos ou eles. Você está entendendo a que nível que nós estamos chegando? Por quê? Porque o padrão principal está sendo removido. E com essa remoção de padrão, irmãos, você acha que fica por aí? Não fica por aí. Não fica por aí. O problema não é o que está acontecendo na sociedade. O problema é que nós estamos perdendo o tempo e o lugar de evangelizar e alcançar essas pessoas para Jesus, porque elas estão indo para o inferno dessa maneira. Quando você rejeita, irmãos, a identidade que Deus te dá, você rejeita o Deus que dá a identidade. Você rejeita Ele. Você sucumbe no seu próprio desvario e acaba ficando tão longe que é quase impossível voltar. A parte 2, que eu vou passar um pouquinho para frente, para a gente não ficar tanto nesse assunto aqui, ela vai dizer para a gente aí nesse sentido, que por conta desse desvario, de que o homem transformou a criatura, as coisas criadas por Deus, como seus ídolos, né? Deus criou o ouro, e o ouro virou um ídolo para o homem. Deus criou a luz, e a luz virou um ídolo para o homem, os holofotes. Deus colocou e estabeleceu a sociedade, e a sociedade virou um ídolo para o homem. O homem se preocupa mais com o status quo da sociedade do que com o que Deus está vendo nela. A gente prefere, principalmente, ser benquisto pelos homens da cidade do que ser canal de bênção de Deus na cidade onde nós estamos. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, por causa desse desvario, que vocês pregaram a glória de Deus e deram para a criatura, é que Deus abandonou essa geração nos seus pecados. Ele abandonou, falou, quer saber? Vocês estão insistindo tanto por esse caminho? Vai. É o que Paulo está falando em Romanos. Vamos ler o versículo 26 ao 27, está aí no seu estudo. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Por causa disso, entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Olha a explosão de doenças sexualmente transmissíveis nos últimos anos. Aí vem agora os governos do mundo. Eu vou entrar num lugar polêmico aqui, mas já saio dele rapidinho, tá?
querer estipular vacinas sobre doenças sexualmente transmissíveis para crianças a partir de 8 anos de idade, 10 anos de idade. Por quê? Por quê? Por que essa explosão de doenças sexualmente transmissíveis? Porque nós perdemos o parâmetro do que significa intimidade. Como sociedade, como povo, como gente na Terra. E aqui me inflama o coração, porque está passando na juventude como geral, dentro da igreja isso é um ataque tremendo. Normatização. Não é normal, é normal. É o que a gente tem para hoje. Eu falei alguns anos atrás, eu conversava com alguns amigos e irmãos e falava assim, olha, não se preocupe, nós estamos aqui de cabelo em pé com isso. Para os filhos nossos que estão na escola já é normal. Não é o jeito que a pessoa é. Não é. É comum, mas não é normal. E essa normatização é o absurdo de nós entendermos que não, tudo bem ela ir para o inferno. Tudo bem ela passar a eternidade longe do Senhor, tudo bem. Não tem problema. Tudo isso por conta da perda de identidade, de quem nós somos no Senhor e quem Deus nos chamou para ser. É por isso que Romanos também, o Paulo fala lá no capítulo 9, versículo 20, ele pergunta, né? Com todas essas perguntas que o homem quer fazer com Deus e quer tratar Deus, ele fala assim, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Com tudo isso, e na verdade aqui, acho que o pastor Glauber podia até ter colocado o número 3 no lugar do número 2. Porque isso vem antes. A desvalorização do casamento e da família. Tudo começa na família. O primeiro problema que aconteceu foi na família. O segundo problema que aconteceu foi na família. E quando virou sociedade, foram as famílias juntos com um problema que deram problema. Tudo começa na família. É na família que acontecem os primeiros delitos relacionamentais que acabam acontecendo. Teve um sujeito esses dias atrás na internet, eu achei ele bastante polêmico no que ele falou. Ele falou assim, olha, eu acho que o Reino Unido, ele é canadense, eu acho que o Reino Unido devia passar uma lei para multar os casais que se separassem com criança pequena. Passar uma lei. Uma multa alta para inibir eles de se separarem. Ser tão caro separar que eles não queiram separar. Para terminar de criar os filhos. Nossa, que absurdo! Nossa, mas que coisa absurda! Como é que você fala um negócio desse? E fala assim, vai ver o que acontece com as crianças de pai separado. Vai olhar. Passa o tempo, vai ver o que acontece com eles. Como é que eles crescem? Qual que é a perspectiva de vida deles? Como é que eles se desenvolvem? 80% dos casos de disforia sexual de qualquer tipo, seja hétero ou homossexual, disforia, sai da normativa, sai da normalidade. 80% dos casos tem a ver com um problema com a figura do pai. Já pensou nisso? Já imaginou um negócio desse? 80% dos casos é a falta de um pai, é um pai omisso, é um pai muito duro, é um pai que foi embora. Se eu não me engano, o êxodo masculino nas famílias afro-americanas é mais de 76% das crianças afro-americanas não têm o pai em casa. O que acontece com a comunidade? Olha a cultura sensual que é a comunidade. Por quê? Identidade, irmãos. A família, quando você olha uma família, você vê o pai, a mãe e os filhos. Ali é a manifestação da Trindade de Deus. A Trindade está manifestada ali.
o núcleo perfeito daquilo que Deus criou para manifestar a imagem dele. Quando você quebra isso, tem problema. Isso se demonstra até mesmo no meio dos animais. Alguns anos atrás, numa das regiões da África, os elefantes mais velhos morreram. Deu um problema lá de saúde, lá os mais velhos morreram. Só sobrou os elefantes mais jovens. Diz que os elefantes machos, jovens, saíram pelas vilas quebrando tudo. Eles entravam nas vilas onde os homens moravam lá, saíram derrubando a vila inteira, atacando vilas. Os elefantes mais jovens. Sabe qual foi a solução dos veterinários? Eles voaram 10 elefantes patriarcas da África do Sul para aquela região central da África. Voaram de helicóptero, trouxeram. E colocaram bem na região onde os elefantes mais jovens estavam causando arruaça. Sabe o que aconteceu? A hora que os elefantes já acordaram depois da viagem, os elefantes mais novos, todo mundo ficou em posição de sentido e seguiu os elefantes mais velhos. Na natureza, a autoridade que se manifesta através da figura patriarcal, paterna, se demonstra. Agora, a gente insiste na sociedade. Não, a gente sabe como é que a gente vai fazer tudo de novo. Vamos reinventar a roda. Vamos reinventar a família. Não, essa família que nós temos aí é uma construção feudal. Para com isso. Para com isso. Se você não acredita em Deus, não tem nenhum tipo de crença no Senhor, olha para a biologia. Mas na biologia dá para ver que é assim. Até pela questão da vitalidade da vida, quando você tem um parceiro para você compartilhar a vida, e nesse parceiro tem filhos envolvidos. É por isso, irmãos, esse negócio de adotar filho que eles querem aí, é justamente por isso, porque eles não podem procriar. Continuando, que eu quero terminar numa nota melhor do que essa. Como é que a gente faz então, né? Depois do pecado a gente fica nessa situação. Efésios capítulo 2, versículo 3 fala, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por conta do pecado, as consequências são graves para toda a criação. O homem não consegue fazer nada, ele vive de improvisos. Mas Deus tinha a solução para isso, porque ele não vive de improvisos. E é justamente onde aparece aí a nossa identidade restaurada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 4 e 5 de Efésios diz assim, assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, a boa manifestação da sua vontade. Nós não tínhamos condição de nos aproximar de Deus por nós mesmos, mas através de Jesus, da lavagem da nossa vida pelo sangue dele, nós temos condição agora de acessar o trono da graça de Deus e sermos adotados como filhos de Deus novamente. Nós perdemos, irmãos, a nossa conexão, mas agora nós somos novamente conectados com Deus. A doutrina da adoção leva-nos desde a eternidade passada e através do presente até a eternidade futura. Paulo diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E ele nos predestinou para essa adoção. Nós somos, Deus já tinha no foco como restaurar a nossa identidade nele, né? Nós não recebemos espírito de escravidão para outra vez nós estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, por qual clamamos Abba Pai, que quer dizer papai querido. Nós temos o nosso papai do céu, o nosso pai eterno, onde nós podemos novamente alcançar a nossa identidade e resolver os nossos problemas de identidade, de percepção. Irmãos, é tão bom quando você, como pai, por exemplo, ou como mãe, né, aqui para os pais e para as mães, você consegue dar uma instrução para o seu filho que você vê que traz benefício para ele?
Não é uma felicidade? Quando você, olha, ele cumpriu a instrução da maneira como eu falei, olha como isso fez bem para ele. É tão bom isso, mas como por diversas vezes as instruções que são dadas, as instruções que são manifestadas são ignoradas e você vê problemas sendo causados. Se é assim na nossa vida natural, imagina Deus nos olhando e pedindo para que nós sigamos as instruções dele, para que a gente viva como filho. Agora, de perdidos, nós fomos para herdeiros da promessa. Por meio da adoção divina, deixamos de ser escravos, sem herança, sem direito, para nos tornarmos filhos portadores de todos os privilégios da casa do Pai. Logo, temos uma herança incorruptível, incontaminável, imensurável, que está reservada para nós nos céus, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Mas aqui tem uma coisa muito importante. Para nós alcançarmos essa promessa e essa verdade, nós temos que reconhecer alguns pontos importantes da nossa vida. Será que a gente reconhece que a gente, em um tempo, esteve longe? Tem gente que olha para si e fala assim, olha, eu sou incapaz de fazer nenhum mal. Eu sou incapaz de fazer nada errado, né? Eu não faço nada errado, eu não faço nada que não presta, eu não vivo de maneira que não presta. E essa percepção de autojustificação já é algo que é ruim. Porque é justamente aquilo que se fala lá em Malaquias no capítulo 4. Em que nós erramos? Em que nós pecamos? O que foi que nós fizemos de errado? Para que Deus ache ruim com a gente? E esse é o limite da rebeldia. Porque é quando você mostra o erro e a pessoa não aceita que ela está errada. Ela não aceita que ela fez errado. Mas o convite do Espírito de Deus, que nos chama para a adoção, é para que nós nos arrependemos, para que a gente faça como o filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Para que eu possa voltar, para que eu possa aparecer de novo contigo. Você já viveu algum dia, né? Eu anotei isso aqui. Você já viveu algum dia sem se interessar como Deus vê suas decisões? Já passou algum dia que você não se interessou por Deus para saber o que ele achava das suas decisões? Se você já passou por isso algum dia, se algum dia você já pensou assim, eu não sei se Deus, não estou muito interessado se Deus gosta ou não gosta do que eu estou fazendo. Se algum dia você passou isso pela sua cabeça, você precisa se arrepender. Significa que para você se tornou irrelevante a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que o salmista disse assim, Senhor, sonda-me. Senhor, eu vi já, eu dei uma olhada, eu analisei. Mas de repente, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Em uma passagem, Davi falou assim, Senhor, me perdoa dos meus pecados que me são ocultos. Que eu não sei que eu pequei, eu não sei que eu fiz. Eu não sabia que eu tinha errado, mas me perdoa por isso também. Porque eu quero andar em novidade de vida. Eu quero andar em renovação da minha vida. Eu quero ter a sua identidade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por fim, a gente termina com aquilo que Pedro escreve agora para a igreja no capítulo 2, versículo 9 e 10 da sua primeira carta, da sua primeira epístola universal. Vós também sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que nós possamos nos entregar primeiro, irmãos, na nossa própria vida, para receber a identidade de Deus e descobrir quem nós somos nele. Eu termino por aqui. Jacó, quando nasceu, recebeu um nome que significava usurpador. Em outras traduções, aquele que pega pelo calcanhar. Ele foi conhecido pela sua vida todo como mentiroso. Ele tinha a promessa de Deus, mas ele tentou alcançar a sua identidade na promessa de Deus.
Ele tentou manifestar aquilo que ele achava da identidade dele na presença de Deus. O dia que ele se encontrou com Deus, Deus falou assim para ele, qual que é o seu nome? O nome, principalmente nesse sentido bíblico, diz muito a respeito da sua identidade. Agora, da última vez que perguntaram o nome dele, desse jeito, ele falou que o nome dele era Esaú, né? O pai dele perguntou, mas quem que é? Sou eu, Esaú, pai. A voz é de Isaac, mas o braço parece aí de Esaú, né? A gente tem até aquela beleza da tipologia, né, da gente no tipo de Jesus, né, sendo coberto por ele. Mas ali o que ele estava fazendo, na verdade, era o máximo da sua usurpação. Ele realmente tinha pegado no calcanhar do seu irmão e tinha puxado ele para trás, para receber uma bênção. Agora está lá ele de novo pedindo uma bênção. E Deus pergunta para ele, qual que é o seu nome? Deus não sabia o nome dele? Mas eu tenho certeza absoluta que veio na mente dele, na hora. O que ele fez com o irmão. Qual é o seu nome? Ele não falou que o nome dele era Esaú ali agora. Ele falou, não, eu sou o genro do Labão. Não, nada. Eu sou o marido aí da Raquel e tal. Não. Quem é você? Eu sou Jacó. Muito bem. Muito bem. Mas você não vai me chamar assim, não. E aí Deus revelou a verdadeira identidade dele, deu um novo nome para ele. Seu nome vai ser Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Você vai alcançar aquilo que você foi trazido a essa terra para alcançar. Eu te dei a promessa antes de você nascer. E você passou a vida inteira correndo atrás de fazer cumprir a sua promessa para que você tivesse, então, noção da identidade que eu já tinha dado. Fica tranquilo. A hora que você finalmente se enxerga que em você mesmo você não alcança a identidade que eu te dei, a identidade agora é sua. Eu te dou. É por isso, irmãos, que é importante a gente falar para as pessoas que aquilo que elas mais almejam na vida, que elas passam a vida inteira procurando, está em Jesus. A verdadeira identidade de uma pessoa está no Senhor. Lembra aquele hino? O seu lugar é no Senhor. O seu lugar é no Senhor. É no Senhor que você realmente vai encontrar você mesmo. É nele que realmente a sua vida vai fazer sentido, que você vai ter alegria de verdade. É só no Senhor. Mas em lugar nenhum. Que essa palavra possa ficar no nosso coração e a gente aproveite. Para que no próximo domingo, no nosso Friends Forever, a gente possa fazer um arrastão nessa cidade, em nome de Jesus. Me ajude. Vamos fazer um arrastão nessa cidade, em nome de Jesus? Para que mais pessoas conheçam a identidade delas no Senhor, para que haja libertação aqui nesse lugar, para que haja manifestação dos dons do Espírito, para que haja alegria no Senhor, para que o Senhor realmente faça a sua obra prosperar, porque a identidade dele vai estar em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez, terminando o nosso culto.